Flávio Dino é relator de um conjunto de inquéritos que apuram desde assassinato a desvio de emendas parlamentares no Maranhão, com o envolvimento, ou possível envolvimento, do governador Brandão e de membros de sua família. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Sim, Wellington, vamos falar agora da reação do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, que afastou ali o presidente do Tribunal de Contas do Maranhão. Agora, o líder Rogério Marinho surge protestando contra essa decisão que, em sua avaliação, está ali entre as arbitrariedades e irregularidades cometidas por ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, na avaliação dele, Rogério Marinho, Dino, que foi governador do estado de Maranhão, deveria, então, se manifestar como suspeito para atuar nesse caso. Eu tenho aqui um trecho dessa nota que hoje chegou ao conhecimento da imprensa. Vou trazer aqui alguns destaques, abrir aspas aqui para o que diz o senador. O episódio envolvendo o afastamento do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão pelo ministro Flávio Dino reforça uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Quais são os limites da atuação do STF e como preservar a imparcialidade e o equilíbrio entre os poderes? Não se questiona a necessidade de investigar os graves fatos noticiados e punir eventuais culpados. Questiona-se a imparcialidade de um ministro que governou o Maranhão por 2 mandatos para atuar em casos que envolvem o Estado e o grupo político com o qual rompeu politicamente. Além da ausência de competência do STF, Dino deveria se declarar impedido, assim como deveria ter feito ao julgar Bolsonaro. Isso também vale para Alexandre de Moraes, que se declarou vítima dos atos que ele próprio analisou. Além disso, conduz um inquérito interminável, iniciado em 2019 e que coloca uma espada na cabeça de qualquer pessoa que ouse criticar a sua atuação. A relativização do foro e o cerceamento de garantias individuais no processo contra Bolsonaro foram inúmeras. Para citar um único exemplo, mais de 200 milhões de mensagens e áudios foram entregues à defesa às vésperas do julgamento, tornando humanamente impossível a sua análise. Ele termina dizendo que essa situação urge uma reforma do judiciário, pois o STF é essencial à democracia e precisa voltar a exercer sua missão de verdadeira corte constitucional, deixando as disputas políticas para a política. Wellington. Então nós temos aí essa manifestação do líder Rogério Marinho, que já é uma sinalização da temperatura que vai se construindo aqui no Congresso Nacional, por ocasião das eleições que se aproximam. Hoje nós falávamos no Jornal da Auriverde sobre isso, a oposição contando com a vitória de Flávio Bolsonaro e também costurando a sucessão presidencial no Senado. Nós temos ouvido aqui diversos parlamentares para falar sobre a expectativa em relação à disputa pelo poder maior na Câmara dos Deputados e também no Senado. Nós ouvimos Sóstenes Cavalcante aqui no Primeira Página, também ouvimos José Medeiros no Jornal da Auriverde, ambos dizendo que a oposição quer definitivamente se afastar tanto de Davi Alcolumbre como de Hugo Mota para avançar com essa pauta de enfrentamento aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Aí, nesse contexto, surge o nome do próprio Rogério Marinho como um possível nome que disputará a presidência do Senado pela oposição, e aí eu recordo, inclusive, que nós ouvimos a Alfredo Gaspar aqui no Jornal da Auriverde também se dirigindo a Rogério Marinho como presidente, ou seja, está no clima, está no bastidor, está no ar essa composição com o nome de Marinho para disputar aí um suposto ou um possível enfrentamento a Davi Alcolumbre. Na Câmara dos Deputados, esse distanciamento, como eu disse, não é diferente, mais especificamente aqui nesse poder onde eu me encontro agora, por conta desse
esse apoio claro de Hugo Motta ao atual presidente da República. E o que é que tudo isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal e essa nota de Rogério Marinho? Tudo, porque, como eu disse, passa essencialmente pelo Senado a reforma política ou a reforma do judiciário aí, que o senador manifestou nessa nota. Pois é, essa questão, e vamos tratar desse assunto, que são dois assuntos, na verdade, mais importantes, trazidos pela Débora Sena. A questão do que o Rogério Marinho fala em relação ao Flávio Dino e toda essa polêmica envolvendo o governo do Maranhão é muito grave, é muito grave, e quando a gente começa a enxergar e entender o contexto, você percebe que o negócio é mais embaixo, é mais grave do que a gente imagina. Só trazer um detalhe aqui de uma publicação feita pelo Estadão. Diz o seguinte: Flávio Dino é relator de um conjunto de inquéritos que apuram desde assassinato a desvio de emendas parlamentares no Maranhão com o envolvimento, ou possível envolvimento, do governador Brandão e de membros de sua família. O inquérito contestado é um deles, que foi aberto pelo próprio ministro e mira especificamente o governador. Segundo as informações, Carlos Brandão teria utilizado empresas de sua família e outras registradas em nome de Laranjas para desviar recursos provenientes de emendas parlamentares. O caso envolveria ainda seus familiares, como seu sobrinho Daniel Brandão, em que foi afastado, sobrinho do governador, afastado do Tribunal de Contas do Maranhão na última segunda-feira, pelo ministro Flávio Dino, através de uma medida cautelar. O Daniel estaria presente, olha o que diz a investigação, hein? Estaria presente no local onde um homem foi assassinado minutos antes do crime ser cometido. O seu nome não é citado no inquérito da Polícia Civil que apura o caso. Para a Polícia Federal, houve atuação política para blindá-lo das investigações em âmbito estadual. A suspeita é de que o assassinato estaria ligado a pedido de propina. E a linha investigada aí revela que o autor do crime, o Gilbson Cutrim Júnior, foi condenado a 13 anos de prisão. Então é um negócio absurdo. E aí nós falamos aqui já no Jornal da Auriverde sobre as relações do Flávio Dino, que é um ex-governador, com o Brandão, que é o vice-governador dele. Agora é governador, mas já foi vice-governador dele. Tem ligação do senador Everton Rocha, que em tempos, dependendo da eleição, ele está no grupo do Flávio Dino, quando não está na oposição. Então, quer dizer, é um negócio que é até difícil de entender, porque é uma teia enorme de personagens e que a gente vai começar a entender a partir da conclusão ou do andamento dessas investigações. Max, começo contigo sobre esse tema. Olha, Wellington, eu não queria nem tanto entrar no mérito da questão, ou seja, de o que aconteceram ali, os fatos e tudo. Eu acho que isso precisa realmente ser investigado, os indícios estão aí, você já deu diversos detalhes, mas fica a pergunta, primeiro, por que essa investigação está acontecendo no STF? Se, como a Débora falou aí, a competência para investigar governador é do STJ, então tem aí um problema grave já, um problema de foro, problema de juiz natural. Mais uma vez, como a gente tem visto recorrentemente, pelo menos desde 2019, parece que aquilo que certos ministros do STF têm interesse de investigar, de conduzir, eles puxam para ele aquela investigação e dão qualquer desculpa para poder justificar a questão do foro privilegiado, né? Então, essa é a primeira questão. Por que está sendo investigado no STF e não no STJ, como a própria defesa aí do governador colocou? Repito, não estou falando se o governador é culpado, se não é, né? Eu acho que isso vai ter que ser investigado, porém, o que chama a atenção é essa vontade de levar esse caso para o STF. Segunda questão, né? Uma vez que foi sorteado por Dino, por que o Dino não declarou a suspeição? Já que em todas as mídias se fala que o atual governador é desafeto político dele. É alguém que rompeu politicamente com o Dino. Mas o Dino é um coração puro, né? Ele não tem mágoa, ele está muito tranquilo com ele não ficou chateado. Mas não interessa. Não é uma questão subjetiva, né, que a gente está falando aqui. É alguém que rompeu politicamente com o Dino. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele rompeu politicamente com o Flávio Dino no Maranhão. O Flávio Dino já foi governador no Maranhão. Então, assim, uma série de questões colocam em suspeição claríssima.
o Flávio Dino, é uma questão de bom senso até. E nada disso parece ser problema nem para o Flávio Dino, nem para os seus pares lá no STF. Então, eu me concentraria, Wellington, nessa questão em específico, em primeiro lugar, nessa parte, até porque o que vai adiantar a gente avançar na investigação e depois acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lula, né, e chegar lá na frente e falar, não, esse não era o foro correto, vai ter que anular tudo, vai ter que recomeçar de novo. Então, isso eu acho que é a primeira questão que precisa ser levantada e precisa ser resolvida, talvez aí no plenário do STF, enfim, aí eu já deixo com os meus amigos a questão técnica. Agora, a questão do Rogério Marinho, que também a Débora Sena comentou, eu acho que a gente tem duas pautas importantes para decidir candidatos ao Senado. A primeira é o impeachment de Alexandre de Moraes. Poderia botar outros impeachments aqui também, de outros ministros, mas eu acho que o primeiro teria que ser o Alexandre de Moraes, alguém que, inclusive, já foi sancionado pelos Estados Unidos e provavelmente será sancionado de novo em breve. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que você deve fazer para o seu candidato ao Senado. Você vai votar o impeachment de Alexandre de Moraes? Se a resposta for sim, bem, é o candidato que pode ser eleito. Se não, eu acho que nem deve ser considerado. Segunda pergunta, vai votar no Rogério Marinho como presidente do Senado? Eu acho que também é um ponto importantíssimo, porque não adianta a gente ter maioria no Senado e não ter um presidente do Senado que seja aí capaz, que tenha coragem mínima para fazer o seu papel, para poder pautar esse impeachment. Alcolumbre, a gente sabe muito bem, ele já está sentado em tantos processos de impeachment, que já deve estar empilhado, e eu acho que ele fica se equilibrando, porque já está tão alto a pilha de pedidos de impeachment aonde ele está sentado. A gente espera que no ano que vem seja diferente, que a gente tenha aí um presidente do Senado que cumpra o seu papel constitucional e a gente possa colocar um freio nessa juristocracia, nesse ativismo judicial, nesses absurdos que a gente vê por parte de certos ministros do STF. Wellington. Doutor Eduardo Salles, quero te ouvir sobre esse tema. Wellington, primeiro já começa aí a parte da competência originária, né, do juiz natural, todo mundo questionar, todo mundo já sabe, é o inciso 53 do artigo 5º, ninguém será processado senão por autoridade competente, isso está muito claro, mas é mais um elemento. E antes que alguém fale, né, porque eu já vi muita gente na internet falando sobre isso, mas também o que adianta você ficar citando artigo de lei? É justamente para você ter uma referência formal, um pilar, que é o que nós da direita estamos buscando recuperar, para você ter uma referência de análise da realidade. Se você acabar banalizando e desconsiderando qualquer letra de lei, acabou. Né? Acabou o princípio da civilidade. Então, se a gente defende a civilidade e verdadeiramente a conservação das instituições, sabendo que são seres humanos passíveis de erro e aí é possível o aperfeiçoamento, então é importante que você, né, nesse caso, sentido figurado, saiba a letra da lei. Então, também é importante que você entenda a mecânica dos princípios do direito na prática. Né? Por que foi criado isso pelo Constituinte? Para justamente não chegar um juiz, que é o que está ocorrendo. Um juiz não gosta da situação e ele quer se beneficiar da situação, ou ele quer tirar proveito. Eu não estou falando proveito econômico, não. Eu estou falando, por exemplo, um juiz, um ministro que tem a rivalidade com um grupo político em seu estado. É um exemplo, só um exemplo, tá? Aí você acaba aplicando ao caso, mas é um exemplo prático, que é justamente que o princípio do juízo natural, no caso da autoridade da competência, para a competência originária para analisar o caso, o princípio do juízo natural visa evitar exatamente esse tipo de situação. Que é quando tem um ministro, ele, não, manda para mim, eu vou falar um português mais coloquial, manda para mim que eu mato no peito essa situação, porque ele tem interesse no Estado. Aí, não, mas tem a incompatibilidade de interesse, tudo bem, existe isso mesmo, só que você tem que entender o porquê do juiz natural que buscou evitar exatamente o que está acontecendo. Então é uma aberração tão grande, que a gente é motivo de vergonha internacionalmente, todo esse tipo de condução da atual composição do Supremo Tribunal Federal. O inquérito das fake news,
já desde 2019. Aí eu vi um jornalista nas redes sociais falando e lembrou bem. Ele lembrou que já tem 1/3 do tempo equivalente da ditadura militar, do regime militar. Equivalente a 1/3 do regime militar. Já dura o inquérito das fake news. Então, tá tudo certo nisso. Ele não tem competência para julgar o caso. Ele articula, colocando exatamente no Tribunal de Contas, um aliado dele, acaba excluindo um sobrinho, parece que é um sobrinho, do governador. O governador acaba interpondo, acaba peticionando, pedindo afastamento por suspensão corretamente, mas não. Aqui pode ministro do Supremo Tribunal Federal participar de inauguração da BR-363, pode ministro acabar participando também de conferências em seu estado ou participando de convenções políticas, né? Convenções políticas não é partidário, mas convenções políticas, por exemplo, esse caso de inauguração que eu dei aqui agora. Este é o cenário que nós estamos vendo. Está certo o senador Rogério Marinho na colocação dele, e aí é por isso, não por acaso, é uma das principais pautas nas eleições desse ano para a direita brasileira. Ué. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.